Eu vou revelar aqui, neste tutorial, como que eu faturei mais de 10 milhões na advocacia. Eu estou falando em honorários. Total em processo, estamos falando acima de 100 milhões, tranquilamente. Quando você sai da faculdade, você não sai preparado para se desafiar na vida. Eu não conheço uma pessoa que saiu da faculdade, seja faculdade de Direito, ou seja qualquer outra faculdade, que realmente tenha conseguido se desafiar. Você sai no ponto cego, você sai sem direção, você fica confuso, você não sabe em quem acreditar. Será que eu acredito no professor que me deu aula? Será que eu trabalho em um grande escritório e de repente eles me deem a oportunidade que eu tanto espero? O que será que eu faço? Talvez você esteja nessa situação. Talvez você já conseguiu um ou outro cliente, talvez você já até montou o teu próprio escritório, mas talvez você nem consiga escalar. O que acontece? A faculdade não foi feita para te preparar a se tornar um empresário, a se tornar o dono do negócio. A faculdade, ela te traz alguns conhecimentos que estão em livros, mas ela não traz conhecimentos práticos. Até porque, convenhamos, assim como um médico, você precisa se desafiar aqui fora para então entender qual nicho você vai atuar, quais são as dores dos clientes, como que você vai precificar o teu serviço, como que você vai levar isso para a justiça, sabe? É muita coisa. Então, o que você vai aprender nesse tutorial? Você vai aprender a como alcançar o teu primeiro milhão. É muito simples, não é difícil. Porém, os grandes escritórios, eles escondem isso. Sabe por quê? Porque não compensa. Não compensa contar. Eu já tenho mais de 14 anos de advocacia. Eu estou fazendo 14 anos esse ano. Eu conheço a advocacia de ponta a ponta. Desde a pessoa que tem que pintar o seu próprio escritório, pintar as paredes, comprar mobília, improvisar muita coisa. Você é o advogado, o estagiário, a pessoa que faz a limpeza do escritório. Você é a pessoa, inclusive, que serve o café para o seu cliente. Muitos advogados estão nessa condição. No Brasil, eu acredito que mais de 70% está assim. Então, eu conheço a advocacia de ponta a ponta. Hoje eu tenho vários escritórios no Brasil. Eu estou em Alphaville, São Paulo, por exemplo. Tenho escritório em Mato Grosso do Sul, tenho em Brasília. Estou formando agora também na cidade de São Paulo. Estou como sócio de um bilionário, que é o Pablo Marçal, e um movimento de advogados. Mas eu só conto isso, gente, por uma razão. Para que você entenda que vocês estão diante de alguém que conhece a advocacia, desde a raiz até o digital. E é por isso que eu resolvi começar a gravar conteúdos no YouTube para transbordar na vida de vocês. Confesso para você que a advocacia tradicional, a advocacia que realmente monetiza muito, elas não querem fazer o que eu estou fazendo agora. Não vale a pena, não compensa. E são várias as razões para que isso não compense. Um dia, quando você ganhar um bom dinheiro na advocacia, assim como eu ganhei, você também vai pensar 10 vezes antes de começar a gravar conteúdos. Sabe por quê? Porque o tempo que você alcançou e o conhecimento que você passou a ter, você vai falar, cara, para que eu vou fazer isso? Eu já ganho muito na advocacia, eu não preciso revelar o segredo, sabe? O segredo desse bolo. Mas o digital está para que você entenda, para que você acesse conhecimentos que estão escondidos. Muitos deles não estão sendo falados, nem mesmo em cursos e muito menos em mentorias. Já participei de vários masterminds. Eu devo ter investido acima de 1,5 milhão somente em mentorias. E por que eu confesso isso para vocês? Para que vocês entendam que o Paulo Corrales aqui, ele viveu todas as etapas, tanto da advocacia quanto do empreendedorismo. E é por isso que eu vou contar para você como que você pode faturar no mínimo 1 milhão na advocacia. Veja só. Você precisa avaliar primeiramente, e aqui começamos então,
Qual é o cenário que você se encontra? Primeira pergunta que você precisa se fazer, e você precisa anotar isso. Você precisa ser sincero com a sua realidade. Qual que é o grande erro dos advogados? Eles querem, de alguma forma, vender uma imagem que eles não carregam. E mesmo aqui na internet, nós não conseguimos mentir sobre algo que a gente vive, certo? A gente não consegue. A gente não dá conta de contar algo que a gente não está vivendo. Então, a primeira tarefa que você tem que fazer é qual é o estágio que você está. Você acabou de sair da faculdade, você já está advogando, você chegou a passar no exame da ordem, quanto tempo você já está atuando de advocacia, qual é o nicho de atuação que você está seguindo. Você precisa ter essas respostas na mão. Por quê, Paulo? Porque se você não souber como que está a sua realidade atual e tampouco o nicho que você mais se identifica, você vai ficar às cegas. Você vai tentar buscar clientes de todos os lados e isso não vai satisfazer, isso não vai pagar suas contas. Você está se sabotando, essa é a grande verdade. O grande erro dos advogados é achar que fazem tudo, o clínico geral, e isso não funciona. Acredite, não funciona. Advogados que ganham muita grana na advocacia, eles focam em um nicho específico, tá? Eles não ficam atirando para todos os lados. Mesmo que eles atendam vários nichos de atuação, mesmo que eles façam isso, eles dividem em núcleos. O escritório é dividido em núcleos, tá? Mas isso é uma advocacia que está buscando escala. E se você é essa pessoa, eu também consigo te ajudar. Eu também vou te explicar isso nesse vídeo. Então fica aqui comigo, porque eu vou contar o segredo dessa receita tão misteriosa que grandes escritórios não revelam. Então vamos lá. Se você já respondeu qual estágio você está, qual é o estágio da vida que você está, qual é a tua idade, você precisa saber a tua idade. Você precisa saber quais são os teus sonhos, quais são as tuas metas. Se você não tiver também isso escrito, você vai ficar no ponto cego, você vai se sabotar. E eu te conto por quê. Quando eu comecei a advogar, eu estava noivo da minha esposa. Eu não tinha filhos. Eu tinha vontade de crescer na vida, certo? Hoje eu tenho 38. Quando eu comecei a advogar, eu estava com 22, 23 anos. Então, nesse estágio inicial, eu tinha alguns pontos a meu favor. Alguns deles, eu não tinha filhos, então eu não tinha um custo maior de vida. E eu tinha muita sede e idade para crescer. E ainda continuo crescendo. Mas você precisa levar em consideração esse ponto. Se você é um servidor público e está querendo pular para a advocacia, você também precisa levar em consideração esse ponto. E eu vou gravar um vídeo apenas para vocês. Se você é um servidor público, fique tranquilo que eu vou disponibilizar um link para te mostrar como que você pode fazer a transição. Então vamos lá. Dito isso, se você já sabe o teu cenário atual, você precisa entender qual é a tua realidade financeira atual. Então vamos lá. Você já sabe quanto tempo você tem de advocacia, você já imagina o nicho de atuação e agora você precisa entender qual é a tua realidade financeira. Quanto você precisa para viver? Então vamos pegar uma situação hipotética. Vamos supor que você precisa de R$5.000 para sobreviver, certo? Esse é o teu custo de vida hoje. O que você vai fazer? Você vai anotar em um papel sulfite, aí mesmo, da onde você está, e vai escrever: R$5.000 é o que eu preciso para sobreviver, certo? Tá comigo aqui? Pronto. Agora, nós precisamos quantificar essa meta. Quantos clientes você precisa para atingir R$5.000? Por isso que as primeiras perguntas, elas são importantes para que vocês respondam. Porque se vocês não sabem aonde vocês estão, para onde vocês querem ir, o nicho de atuação, vocês não conseguem responder essa parte. Fica difícil. Então vamos lá, comigo aqui. Se teu custo médio hoje é R$5.000, vamos anotar isso no papel. Quantos clientes hoje você precisa para suportar esse pagamento de R$5.000? Quantos clientes? A partir desse momento, você
pode inclusive desenhar em um quadro, você vai ter uma visão do todo. Você não vai ficar mais preso ao ponto cego. A partir do momento que você sabe quanto você precisa para sobreviver, você ao lado vai escrever agora quantos clientes você precisa. Paulo, eu não sei ainda qual é o meu nicho de atuação. Você precisa entender o mínimo necessário. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia qual nicho eu iria atuar. Mas após começar a gerar valor, após eu começar a captar parcerias na advocacia, eu comecei a ter uma noção do meu nicho. E eu me especializei em direito do trabalho. Paulo, você fez um curso, uma pós-graduação? Também fiz. Mas isso não serve de nada. Esquece isso por enquanto. Esquece especialização, esquece pós-graduação. Alguns vão pensar, Paulo, mas isso não procede. Por que você está falando isso? Acredite, não funciona para ganhar dinheiro. Nesse estágio que você está, que você precisa conquistar espaço, você precisa ganhar clientes, você precisa saber precificar melhor, esqueça especialização. Deixa isso para um outro momento, para quando você já tiver um nível de maturidade melhor, quando você já tiver um ganho razoavelmente bom, aí sim você vai pensar em especialização. Então vamos lá. A partir do momento que então você tem noção do teu custo, vamos supor que seja R$5.000, o que você vai fazer? Você vai quantificar o número de clientes que você precisa por mês. E lembre-se de uma coisa, a advocacia não é mensal, ela é anual. O advogado que ele vive de mês, ele vai passar fome, ele vai renunciar a bons processos, ele vai fazer maus acordos, ele vai ficar nervoso na hora da audiência, ele vai ficar nervoso na hora de conversar com o cliente, porque ele está passando necessidade. E deixa eu te falar um segredo, escassez, ela exala. A pessoa vê quando o advogado está precisando, seja pela roupa, seja pela gravata, seja pelo cabelo. Acredite, a escassez, ela transpira. E eu não quero que você passe por isso, porque os clientes vão enxergar isso. E os clientes não vão querer fechar negócios com você, porque você vai estar tão desesperado para querer fechar um contrato, que eles vão perceber e eles não vão querer estar do seu lado. É por isso que rico cada dia fica mais rico. E é por isso que eu estou revelando para você como você deve fazer isso. Como que você vai faturar R$1 milhão? É exatamente essa conta de padaria que eu comecei contigo. Se você tem um custo de 5 mil e você já sabe, por exemplo, que você precisa de pelo menos 3 clientes para pagar essa conta da tua despesa de 5 mil, agora nós vamos então estabelecer uma meta do número mínimo de clientes para te pagar essa conta e também fazer com que você comece a ganhar espaço na advocacia. E aí então você precisa desenhar, você precisa metrificar os teus sonhos. Se você tem o desejo de comprar um carro, vamos colocar isso no mural, vamos colocar isso no papel. Se você tem desejo de comprar um apartamento ou uma casa, vamos colocar no papel, vamos colocar no mural. Você precisa fazer isso, senão você vai esquecer, você não vai aplicar e você não vai fazer. Vai passar uma semana, vai passar um mês e você vai continuar na mesma situação, assistindo os outros prosperarem, mas você sofrendo aí da onde você está. É possível mudar. A advocacia é a melhor profissão que existe na Terra. Acredite, é a melhor profissão. Vocês conseguem participar de vários negócios, vocês ganham percentual em cima do direito do cliente. Vocês conseguem ter liberdade. Vocês não precisam vender a horas de vocês. Vocês não precisam trabalhar igual médico por 12 horas para fazer um plantão e depois no outro dia dobrar plantão. Não precisa, gente. É a melhor profissão. Para vocês terem uma ideia, antes de eu entrar nesse desafio que eu estou hoje, através de eventos, mentorias, eu trabalhava 1 a 2 vezes por semana, no qual cada dia desse eu precisava estar 2 horas apenas. Acredite, você pode viver uma vida tão tranquila, basta que você desenhe isso que eu estou te falando. Você quer ganhar 1 milhão? Quer faturar 1 milhão esse ano?
Dá tempo, mas você precisa fazer isso. Então, o que você precisa fazer? Anote suas metas. Qual é a meta que você tem? Se o teu custo de vida é, por exemplo, R$ 5.000, qual é a meta mínima que você precisa para pagar o seu custo de vida, para você comprar o seu carro ou trocar o seu carro, para você comprar o seu apartamento ou trocar seu apartamento por uma casa e para você comprar o seu escritório? Paulo, por que você está falando nessa ordem? Carro, casa e escritório? Porque o carro faz parte do teu branding. O carro revela a tua condição. Paulo, mas isso não é ostentar? Isso não é errado? De certa forma, não é recomendado, mas se você está no início e você está alavancando, você precisa mostrar mais confiança. Os clientes sentem confiança, anote isso, os clientes sentem confiança em advogados que transpiram sucesso, tá? E esse é mais uma receita do bolo. Advogados, eles pecam por não transpirar sucesso e não importa o estágio que você está, não importa a dificuldade que você está, você consegue transpirar o mínimo de sucesso desde que você faça de uma forma organizada. Quando eu iniciei na advocacia, eu tinha 23, 24 anos, eu tive que fazer uma dívida de alavancagem. O que é isso, Paulo? Eu fiz um financiamento de um carro melhor, não muito melhor. Eu troquei um Gol na época por um Honda Civic. Para a minha realidade da época, era um carro muito melhor. Era um carro mediano, em que, no mínimo, os clientes se sentiriam prestigiados de ter um advogado que transpira aquele mínimo, sabe? Eu não tinha comprado uma BMW nem uma Mercedes, eu não tinha essa condição. Aliás, o Civic já era uma condição já era algo muito além da minha realidade, mas assim eu fiz. E por que o Paulo fez isso sem instrução, sem mentoria? Gente, sem nenhum professor me dar essa dica. Porque o Paulo, ele começou a se desafiar, ele começou a realmente fazer uma leitura do ambiente e tentar entender o que realmente faz sentido. Será que eu aplicar aquele livro de teoria geral do direito, aquele livro de administração, aquele livro de constitucional iria fazer diferença na minha vida? Não, gente. Eu me formei em uma sala de 70 alunos. Eu não era o cara mais estudado em relação à maioria. Talvez eu era um dos piores em relação a querer ser aplicado nos estudos de faculdade. Eu sempre tive uma visão do todo, eu não gostava de ficar preso somente naquilo. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui o cara mais corajoso da faculdade. Então, não é o cara mais talentoso, é o cara mais corajoso que ganha espaço. O mais talentoso vai trabalhar para o mais corajoso. O Nelson Williams fala isso o tempo todo. Vocês devem conhecer o Nelson Williams. Não é o mais forte, não é o mais talentoso, é o que melhor se adapta às situações, que vence o jogo. E isso vai continuar existindo. E isso vai continuar acontecendo. Então você precisa estabelecer suas metas, você precisa metrificar, quantificar os teus sonhos. Quanto custa o carro que você pode dar um salto mínimo que não comprometa 100% de tudo? Quanto você pode assumir, seja de um financiamento, seja de um parcelamento? Quanto? E o quanto isso te dá ROI? O que é ROI? Retorno sobre investimento. Esse carro que você trocar, ele vai te trazer uma boa imagem? Ele vai te dar mais autoridade? Se a resposta for sim, faça sem medo, tá? Faça sem medo. Paulo, mas e aí como é que eu faço para pagar essa conta? Só existe uma forma de crescer. Só existe uma forma para você crescer. Se chama se desafiando. Não existe outra forma. Qualquer pessoa que se tornou milionário ou bilionário, ele não conseguiu fazer isso sem se desafiar. Ele não conseguiria. O desafio é inerente para as pessoas que buscam crescimento. Não tem como. Acredite, você não foi programado para isso. Teu pai não te treinou para isso. Então você precisa se desafiar.
É igual você se jogar de um paraquedas, é igual você se jogar de uma montanha russa. Você não sabe o que vai acontecer, mas você se jogou, você se permitiu. E se você é uma pessoa comprometida, se você realmente é uma pessoa que busca crescimento, essa conta fecha e fecha em menor tempo. Você vai até se perguntar por que eu não fiz isso antes? Porque foi isso que aconteceu comigo. Em menos de 2 anos de advocacia, sem conhecimento, sem instrução, sem nada, eu já estava com um apartamento quitado, 2 carros zeros, um para mim e para minha esposa, um escritório na época alugado de alto padrão. Eu estava muito bem, gente, em menos de 2 anos de advocacia, sem acesso a nada disso que hoje existe, sem acesso às redes sociais, sem acesso a Google, a Jus Brasil, nada, 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 unicamente coragem. Então, meu desafio para você é isso. Crie coragem de sair da onde você está. O fato de você fazer essa tal dívida de alavancagem, de você trocar um bem por outro que vai te dar um retorno, uma imagem melhor, vai fazer você se mexer. Vai fazer você sair do ponto que você está. Vai sair. Você vai conseguir se permitir. Se você anotou as suas metas, se você anotou o teu custo de vida, logo você vai ter quantificado o mínimo que você precisa fazer esse ano. Então vamos lá. Se o teu custo de vida é R$5.000 e para você pagar esse carro e de repente até esse apartamento que você quer, igual um dia eu comprei. Ah não, já tenho apartamento, então vamos colocar o escritório. Ah não, já tenho apartamento e escritório, então vamos colocar mais um imóvel. Vamos abrir mais um escritório, igual eu fiz na época. Vamos fazer isso. A partir desse momento, e aqui começa a nascer a receita, aqui a receita começa a tomar forma. A partir desse momento, você vai saber qual é o número de clientes que você precisa nesse ano. E a quantidade de clientes, essa sim é estabelecida de forma mensal. Mas o teu faturamento, você tem que respeitar que é anual. Por que, Paulo, é anual e não mensal? Porque você precisa ser um cara estratégico, uma mulher estratégica. E nós, na advocacia, os maiores resultados, eles vêm de processo de êxito, em participação. Pode acontecer de você fazer um parecer, uma diligência, você que atua em criminal, de você fazer um júri ou uma defesa, ou você que advoga aí para empresários, pode acontecer de você realmente começar a ter uma recorrência e isso representar algo mensal para você. Isso pode, mas você não deve contar só com isso. Lembre-se que grandes processos são ganhos com participações. Todo processo que eu ganhei acima de R$1 milhão foi em participação, sabe? E isso eu vou contar aqui no vídeo, parte disso para você saber. Como que você faturou 1 milhão esse mês? Metrifique. Então vamos lá. Temos o custo de vida, temos as metas alcançáveis esse ano. Vamos então agora entender para onde você vai dar o seu tiro. Você tem uma energia que é limitada. Todos nós temos 24 horas por dia. O pobre e o bilionário têm 24 horas por dia. O pobre e o bilionário, ele vai ver o nascer do sol e ele vai ver o pôr do sol no mesmo horário. Certo? Então, saiba que você tem uma capacidade limitada de tempo. Por isso, você precisa respeitar o seu tempo. Então, nós vamos para o segundo passo, que é a gestão no tempo. Você vai precisar gerir o seu tempo. Dentro de uma janela de 6 da manhã até as 10 da noite, Paulo, por que tudo isso? Você não quer crescer na vida? Você acha que as pessoas que se tornam grandes na advocacia ou nas empresas, ou se tornam um grande empresário, elas trabalham 8 horas por dia? Você acha mesmo? Paulo, mas você não contou que você só trabalhava 2 vezes por semana? Sim, depois que eu me dediquei 2 anos. Tem uma coisa chamada Lei de Pareto. O que é isso? Lei de Pareto significa que para 20% das suas ações, você vai ter 80% dos seus resultados. Vamos lá, 20% das suas ações, 80% dos seus resultados.
certo? Como assim, Paulo? 2 anos que eu apliquei full time na advocacia e eu dei o all-in, 2 anos, foi suficiente para eu colher mais de 10 anos. Acreditem. Isso existe e isso é real. Pesquisem Lei de Pareto. Você vai se surpreender com as informações que vocês vão encontrar. Todos aplicam isso. Todos aplicam isso. E eu nem sabia disso quando eu comecei. Eu simplesmente fui. Simplesmente me desafiei. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses de advocacia eu já estava colhendo frutos. 6 meses você já começa a respirar, você já começa assim a ver que o negócio está rodando, você começa a ver que está fazendo sentido, que a conta está fechando. E aí você começa a querer até estimular amigos, amigas para começar a advogar igual você. Só que eles não têm a coragem que você tem. Essa é a grande diferença. Não importa quantas especializações essas pessoas têm, pós-graduações, não importa. Acredite, o que diferencia você delas se chama coragem, unicamente. Você vai ouvir esse vídeo, você vai assistir, você vai anotar e você vai fazer. Acredite, você sai na frente de muita gente, muita gente. Então, você precisa entender alguns nichos de atuação. Eu considero alguns nichos como camadas básicas, camadas que eu chamo de arroz e feijão, que isso está no dia a dia, isso está acontecendo toda hora. E nós temos o filé mignon. É assim que eu vou desenhar para você. Arroz e feijão e o filé mignon, certo? Então vamos lá. O que é arroz e feijão, Paulo? Coisas do dia a dia, gente. Atraso de voo gera indenização por dano moral. Inclusão indevida gera indenização por dano moral. Um seguro que a seguradora negou. Coisas básicas. Executar um cheque. Coisas básicas. Essas ações que tramitam no juizado especial, ou mesmo que tramitam no fórum, mas que uma petição de 5 folhas resolve, sabe? Aquela petição de 4, 5 folhas que você não precisa ser um expert no assunto. Isso eu chamo de arroz com feijão. Esse é o arroz com feijão. Paulo, o arroz com feijão me faz faturar acima de 1 milhão? Pode até fazer, desde que você tenha altas quantidades de número de processos, de clientes. O que você vai fazer para faturar acima de 1 milhão, você vai ter que fazer melhor uma gestão estratégica, uma visão mais estratégica. E aí você vai partir para o filé mignon. Como que eu vou descobrir o meu nicho de atuação? Como? Não tem outra forma. Não é através de curso, não é através de nada. Não é através da faculdade, não é através de especialização. Acreditem, não é. Você só vai descobrir o teu nicho de atuação a partir do momento que você se desafiar, se lançar lá fora e começar a atender os clientes, como eu fiz. Eu saía de sol a pino, atendendo todos os tipos de clientes. Eu vim da roça, eu vim de um lar de dificuldade, eu passei necessidade, não cheguei a passar fome, mas a gente passou muita necessidade. Meu pai, apesar de ser médico, à época ele é falecido, ele perdeu todo o dinheiro dele, ele tinha um nível de escassez muito alto. Então a gente passou muita necessidade, muitos anos. Então, gente, eu conto isso porque eu sei o que é pegar um ônibus e ficar 3 horas esperando o ônibus, amarrar uma sacola no pé para não sujar o tênis, para então chegar no trabalho ou chegar na faculdade sem estar totalmente sujo. Então, eu conheço a realidade difícil e conheço hoje a realidade dos grandes, porque afinal, como sócio, por exemplo, de grandes players como Pablo Marçal, e hoje com grandes clientes aí que faturam mais de 1 bilhão, eu posso te garantir que eu conheço todas essas mesas e eu me sinto bem em qualquer uma delas. Eu poderia sair daqui agora e começar a atender vários clientes ali no sol, de terno, como eu fazia, que isso não muda nada na minha vida. Quando você é moldado, quando você é forjado no fogo, você está pronto para qualquer tipo de coisa. Então, gente, vamos lá. O nicho de atuação, você vai ter noção depois de algum tempo de advocacia. Se você ficar ativamente fazendo o que eu estou te falando, de você se empenhar mesmo por 1 ou 2 anos, acredito que em 6 a 8 meses você já tem uma noção boa do que você vai querer da sua vida.
Qual é o filé mignon que eu identifiquei na advocacia? Direito do trabalho. Ah, Paulo, direito do trabalho todo mundo atua. Não, eu estou falando a expertise, a especialidade, pessoas que realmente atuam. Paulo, você está falando de especialidade, você acabou de falar que não é para fazer pós. Não estou falando dessa especialidade. Eu estou falando de você se ver fazendo isso. Você gostar de fazer isso. De você sentir prazer em atender esses clientes. E você sentir prazer em atuar em várias audiências e virar e pronto para uma guerra. É essa a especialidade. São horas de voo, tá? Horas de voo. E a horas de voo só é determinado pela quantidade de casos que você atende. Não tem outra conta. Não tem como ser na teoria isso. Você vai aprender pelas horas, pela prática, por exemplo, coisas como identificar o que o colega está pensando na sala de audiência. Testemunhas, como que elas pensam. O magistrado, como que ele pensa. O tribunal da sua região, como que ele pensa. Os tribunais superiores, como que eles pensam. Só que como que você vai fazer esse desenho dessa escada se você não tem noção do teu nicho de atuação? Como? Então, faça o arroz com feijão inicialmente. Comece a fazer de tudo. Comece a realmente arregaçar as mangas e ir atrás dos clientes. Quais são as formas hoje que você tem de atrair os clientes? Você tem as redes sociais. Se você não grava vídeo, você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa. Muito dinheiro. Então, as redes sociais é uma bela forma de você captar. LinkedIn, Google Ads e várias outras ferramentas que hoje são utilizadas. Tem um site chamado Jus Brasil, acredito que você conheça, assim como a maioria dos advogados. Esse site, você consegue ter acesso a várias decisões judiciais do país de forma gratuita. Se você não tem condição de pagar a recorrência de um site como esse, você pode achar o número do processo, com o número do processo e a tua OAB você consegue fazer pesquisas, gente. Como que eu faturo então, Paulo, 1 milhão? Porque eu não consigo enxergar ainda o meu nicho de atuação, eu não sei nem mesmo captar o arroz com feijão que você está me dizendo. É simples, gente. Vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa básica. Entra no Google. Você vai entrar no Google, por exemplo, vai pesquisar quais são os casos que mais surgem. Pesquisa isso. Entra aí eu não vou citar muitas ferramentas para vocês. Basta vocês pesquisarem no Google. Basta vocês entrarem em sites de pesquisas de jurisprudências. Vocês vão perceber que são mais ou menos aquelas que eu disse. Coisas que acontecem no dia a dia. Acidente de trânsito, danos morais, DPVAT, INSS, coisas da Previdência. Tem tanta, gente. Questões indenizatórias, questões de responsabilidade civil, questões de execução, de contrato, cheque. Essas questões do dia a dia. Condomínio. Eu me lembro que lá no início da advocacia eu me desafiei, inclusive, a ser síndico do condomínio que eu comprei esse apartamento que eu falei para vocês. Se desafiem, gente. Vocês precisam se desafiar. Quer alcançar 1 milhão esse ano? Se permita. Saia aí, ouça vídeos como esse, acompanhe os vídeos que a gente está fazendo, mas não fica poluído de informação. Segue uma coisa só, entendeu? Comenta aí, coloca nos comentários quais são as dúvidas que você tem relacionadas ao teu nicho de atuação, à tua advocacia. O que é que você está precisando de ajuda? Porque isso vai fazer eu gravar mais conteúdos para você. É isso que fortalece, que dá realmente propulsão para nós que estamos gravando conteúdo a realmente mostrar como fazer. Então vamos lá. Se você já sabe teu custo de vida, tuas metas e já sabe o arroz com feijão, que são todos os direitos, aonde está o filé mignon? Paulo, me fala onde está o filé mignon. O filé mignon, gente, ele está em especialidades, sabe? Eu considero algumas, vou citar algumas. Direito do trabalho é uma, tributário é outra, sabe? Criminal é outra. Então, eu vou te dar esses 3 exemplos, que eu vejo muito acontecer. Pega aí, advogado tributarista, ele recupera, ele faz uma recuperação tributária, uma recuperação de crédito, ele fatura em pouco tempo milhões. Veja Nelson Williams, por exemplo. Como que o Nelson Williams começou a tomar forma na advocacia? Ele revelou em vários podcasts dele. O que ele fez? Ele não sabia
em que nicho atuar. Ele pegava aquelas coisas básicas, o arroz com feijão que eu te disse. E em determinado momento ele descobriu que um dos clientes dele, o Sigfrid, né? Sigfrid, acho que é isso. E em um determinado momento esse cliente, ele pagava R$ 2.000, salvo engano, para o Nelson Williams. E um dia esse cliente falou: Nelsinho, chamava ele de Nelsinho, eu acho também. Eu tô com uns casos aqui de tributo tal, e eu não sei o que fazer. Tem uns escritórios de São Paulo, que na época ele morava em São Paulo ainda, que me procuraram, eles querem fazer isso e tal. Aí o Nelson, na época, falou: fecha com eles lá, eu não atuo nessa área. Beleza, passou um tempo, o que aconteceu? Nelson chegou lá e viu que a secretária ou a filha desse senhor estava preenchendo vários cheques. Aí ele falou: que cheques são esses? Ela falou assim: não, a gente está preenchendo o pagamento desses advogados de São Paulo. Ele foi dar uma olhada, gente, no valor do cheque. Cada cheque estava no valor de R$ 50.000. E não era só um cheque, era algo em torno de 4 ou 5 cheques. O Nelson, ele saiu de lá suando a camisa e falou: meu Deus, eu ganhando aqui pouco mais de R$ 2.000 e um único escritório faturou mais de R$ 200.000. Esse é o jogo dos grandes. E agora sim você começa a ter acesso ao filé mignon. Você não vai descobrir isso da noite para o dia. Não adianta você ter pressa. Não adianta você achar que as coisas vão surgir de uma hora para outra. Não vão surgir. Tá? Não vão surgir. Quando eu saí do sítio, quando eu saí da escassez, eu fui respeitando o meu processo. Paulo, foi fácil para você? Nunca é, gente. Nunca é, porque nós, seres humanos, temos muita pressa. A gente quer conquistar logo o resultado, a gente quer que o juiz julgue logo o processo, a gente quer que o juiz já dê o alvará rápido, a gente já quer que o cliente pague rápido. Deixa eu te falar um negócio. Quanto mais pressa você tiver, mais tempo você vai levar para ter sucesso. Respeite o processo, organize a tua casa, organize as tuas finanças. Faz essa conta que eu fiz de padaria para você. Desenhe o número mínimo de clientes. Como que o Paulo fez aqui no início? Eu não sabia o nicho de atuação que eu ia atuar, claro. Nicho do direito que eu iria atuar. E o que eu fiz? Eu estabeleci essa meta que eu revelei para vocês. Eu falei, eu preciso, na época eu desenhei uma meta de 15 clientes por mês. Foi um número razoável, 15 clientes por mês. E a minha pretensão era receber no mínimo R$ 2.000 por cliente, que representaria 30 mil. Como que surgiu esses clientes? Aí é uma outra história. Acredite, você vai atrás de clientes, mas você precisa fazer as metas. Pega post-it e coloca um post-it para cada cliente. E aí, conforme você for conquistando esses clientes, você vai arrancando esse post-it para que você se cobre todo dia de terminar essa conta. Na época, o que eu fiz? Peguei meu computador, a impressora. Na época não tinha assim, né? Digitalização, assinatura digital. E eu comecei a fazer amizade com o presidente de bairro, comecei a perguntar, comecei a falar. Você começa a falar mais quando você se coloca em desafio. E eu me lembro que eu fazia várias reuniões de bairro, assim, vinha aquele monte de trabalhador final de semana, pessoas que descansavam nos domingos, eu estava lá atendendo eles. E às vezes eu pegava 10, 15 clientes assim, dos 10, 2 era bom, o resto era só conversa, atrás de pensão alimentícia, esses casos assim que só tira tempo da advocacia. No início não tem o que fazer, gente, você tem que ir atrás disso. E aí, eu me lembro, por exemplo, que dessas pessoas simples, a que eu ganhei menos honorário, eu ganhei acho que R$ 6.000. Por que eu coloquei uma meta de 2.000? Porque eu coloco uma margem segura. Se eu tenho 15 clientes que vai me representar no mínimo R$ 2.000 por mês, eu já tenho R$ 30.000, certo? Em um ano eu tenho R$ 360.000. Como que você fatura 1 milhão? Triplica essa conta. Em vez de você colocar 15 clientes, coloca 45 a 50 clientes. Eu estou falando um ticket de R$ 2.000. Acredite, você nunca vai ganhar menos que isso. Nunca. Paulo, pode acontecer de eu perder um processo? Claro que acontece, mas é raro. Porque você vai querer estudar mais a respeito, você vai pesquisar decisões a respeito, você vai tentar entender melhor o posicionamento do juiz, do tribunal.
Você vai querer buscar direito que nem existe. Você vai falar, cara, tem alguma coisa aqui que dá para pedir alguma coisa. E aí é simples, gente. É simples. Basta que você coloque no Google lá a situação da pessoa. Olha aqui, olha aí, anota isso aqui. Coloca no Google a situação da pessoa. O Google vai te apresentar processos que acordam sentenças relacionadas a esse tipo de caso. E aí você, qual o número do processo, lembra? Você vai no fórum respectivo, consulta o processo e identifica lá porque, como que o juiz deu isso, como que o advogado daquele autor, a autora, fez a petição inicial, como que eles se defenderam. Tá tudo ali, gente. Processo digital tá acessível aqui para você. Como que o advogado não ganha 5, 10 mil reais por mês? É inconcebível, gente. Não entra na minha cabeça isso. Não entra. Ainda mais com todas as tecnologias que a gente possui hoje. Se você estabeleceu as metas, já sabe qual o número que você precisa atingir, é um processo natural. Acredito que nos primeiros 6 meses você já vai começar a faturar. Foi assim que eu iniciei a minha advocacia, foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro, foi assim que eu comecei a faturar acima de 1 milhão em honorários na advocacia. Eu comecei a identificar oportunidades, mas elas só surgem a partir do seu movimento. Ela não vem antes. A oportunidade não vem antes. Você se movimenta e no movimento você identifica as oportunidades. Eu já faturei mais de 50 milhões na advocacia. Eu tenho vários escritórios, eu tenho um carro importado, eu tenho uma vida digna. Eu moro em Alphaville, um dos lugares mais caros do Brasil, Alphaville, São Paulo. E eu sempre estou ativamente investindo em mentorias, em vários cursos. Por que eu faço isso? Porque eu sempre estou em desenvolvimento. Então esse canal serve para você que quer realmente se desenvolver na advocacia. Mas você precisa fazer. Você vai fazer? Posso fazer esse compromisso com você? Dessa forma eu vou continuar as gravações de vídeo e vou conseguir te ajudar ainda mais para que você realmente acesse isso. Tem outras questões que a gente vai abordar em outros vídeos que eu anotei para vocês, que são os pilares que sustentam a advocacia. Nós temos alguns pilares, tá? E planejamento é uma delas. Estruturação de time, também vamos falar disso. Isso envolve, assim, hoje a gente modela ecossistemas de pessoas que atingiram o bilhão, né? Então ali tem um segredo oculto. E esse segredo eu vou estar revelando para vocês também aqui através desse canal. Então não deixe de curtir, não deixe de seguir, não deixe de comentar. Somente dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo está valendo a pena. E somente dessa forma eu vou entender o que eu preciso gravar para que vocês aprendam a faturar o primeiro milhão na advocacia. Mas eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você? Assim, gente, eu encerro então esse tutorial. Eu tenho uma história digna da advocacia. Como eu disse para vocês, eu comecei de uma forma bem escassa. Comecei sem ajuda, sem padrinho, sem nada, né? Sem indicação. E na raça eu saí na rua e fui atrás dos clientes e ali eu encontrei eles. Eu não sabia nada, não sabia que nicho eu iria atuar, não sabia nem os direitos dos clientes, mas isso não me impediu eu de anotar o que essas pessoas falavam. Isso não impediu eu, na época, de começar a fazer buscas a respeito disso. Hoje nós temos os sites, como eu disse para você. Antes, sabe o que eu fazia? Eu desarquivava o processo para verificar como que aqueles clientes ganharam aquelas causas. Então é simples, basta você querer. Foi assim que eu cresci, tive uma vida digna em 2 anos. Eu já estava com 2 imóveis, 2 carros zeros. E aí eu fui montando empresa, fui investindo em vários negócios, investi em vários investimentos em leilões. Eu vou fazer um conteúdo exclusivo para você sobre investimentos em leilões. Então, continua nesse canal que certamente você vai aprender muita coisa aí, tá? Tamo junto, fiquem com Deus.